Oi, gente! O que é que vocês fizeram no final de semana? Nossa, que bom que você perguntou, porque eu li um livro muito bom e ele estava muito na minha cabeça esses dias. Qual? O nome dele é O Retrato de Dorian Gray. Ah, eu já li, fala o plot. É, ele fala sobre um menino muito bonito que ele é também uma pessoa muito ingênua e por isso ele não tem noção da beleza dele. Ele vai para Londres e conhece um pintor chamado Basil Howard, que também fica impressionado com a beleza dele e decide fazer um retrato. Quando ele está fazendo esse retrato, o amigo dele, o Henry, ele chega no seu ateliê e ele vê o retrato, ele também fica impressionado e quer muito conhecer o Dorian. Depois que o Henry conhece Dorian, ele acaba meio que envenenando a cabeça do Dorian, sabe? O Dorian fica fazendo coisas muito ruins, ele só liga pra o prazer, o bem dele, ele não liga para as outras pessoas. Ele se apaixona por uma menina, história, de teatro, e ele completamente parte do coração dela, sabe? A garota fica totalmente perdida, sabe? E é basicamente isso que fala sobre o livro. Ah, eu descobri sobre o Dorian Gray quando eu assisti um sobre Sabrina. Vocês já viram? Já Não, vi sim. Não. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele aparece lá. Ele aparece na segunda temporada. E aí, na série, ele é o dono de um bar chamado Dorian's Gray Room, que é um trocadilho com seu nome, né? E aí, tipo, no decorrer dos episódios, ele vai ganhando bastante relevância. E ele chega a contar a sua história, que é, tipo, de acordo com a narrativa do próprio livro, e ele revela até o quadro, o para os personagens, né? O famoso quadro que envelhece no seu lugar. E aí é bem bacana. E aí, quando eu vi a série e eu vi que ele aparece lá, eu fui ler o livro. E aí eu gostaria de falar, eu vou falar agora um pouquinho dos personagens, porque. Ah, adorei. Tá. Como Giovanna falou, o Dorian Gray, ele é o protagonista, e aí no início da narrativa, ele é um jovem muito bonito, rico, puro e inocente, e é assim que o Basil, ele vai representar o Dorian em seu retrato. E aí, com o passar da história, no entanto, ele torna-se mau, egoísta, cruel, e passa a causar muito mal às pessoas, né? E partindo corações, arruinando reputações e status sociais. E eu acho que é bastante relevante a gente falar sobre a Sylvia Vane, que é uma jovem atriz que é bastante pobre, que ela usa seu talento para garantir seu sustento e escapar da sua triste realidade. E aí o Dorian, ele acaba se apaixonando por ela quando ele assiste uma das suas performances. E aí quando eles começam a namorar, no entanto, ela começa a atuar mal, porque ela atuava apenas para fugir dos seus problemas e o Dorian tinha se tornado a sua realidade, né? E aí isso acaba causando um atrito entre ela e o Dorian. Mas aí é uma coisa que eu não vou falar, se vocês quiserem ler, vocês leiam aí. E aí também tem o irmão dela, que ele é muito protetor. E aí quando a Civil conhece o Dorian, ele diz que ele vai matar o Dorian caso ele algum dia cause mal, machuque a irmã dele. E uma coisa muito triste é que os dois irmãos, eles têm um final bastante triste, né? Aí também tem Basil Howard, que é o artista que ele vai fazer o retrato do Dorian. Ele tem uma boa reputação, é uma boa pessoa. Ele é um artista criativo e ele gosta de ver a beleza nas coisas, capturá-las. E também temos o Lord Henry, que vai influenciar o Dorian negativamente, que antes que era puro e inocente, acaba se tornando cruel. Ah, que legal, mas vocês viram que teve uma censura, né? Eu vi. Mas por quê? Foi basicamente pela aparência da homossexualidade, mesmo não sendo claramente expressa. Então, ela teve duas edições. A primeira, ela foi publicada por uma revista, só que gerou várias críticas e um alvoroço total na sociedade, porque várias pessoas reconheceram também o mérito da obra pela escrita e pela sua qualidade. E mesmo quando ele lançou, o próprio editor dessa revista, ele fez um processo de censura. Ele fez uma edição que cortou por volta de 500 palavras, também cortou frases inteiras. Então, quando já saiu, não era original. E depois, um ano depois de lançar essa daí, ele lançou uma nova versão, que acrescentou 6 capítulos e um prefácio. E foi considerada ousada demais para a época. E então ele alterou por essas críticas, atenuou algumas passagens, alterou outras, até excluiu. Então é a versão original,
que foi manuscrito por ele, nunca foi oferecido ao público. E por ele ser um autor LGBT, assim, ele nunca teve abertura para escrever sobre as próprias histórias na época. Principalmente porque a Nossa, homossexualidade, ele era considerado um crime. caramba. É. Bom, eu achei isso bem pesado, mas eu lembrei agora que também já tinha visto alguns filmes que tinha sobre esse livro. Tem vários filmes, na verdade. Tem um Sério, filme, quais? sim, tem um filme que o primeiro filme sobre esse livro que foi lançado foi em 1945. Depois foi lançado outro em 1961, depois outro em 1970, outro em 1974, e nos anos 2000 foi lançado um que era meio que uma versão contemporânea do Retrato de Dorian Gray, adaptada para aquela época, sabe? Para uma coisa mais recente. E Sim. esse filme ele teve algumas críticas, sabe? Por causa que ele não tinha o pintor Basil, né? Já que era uma coisa para ser mais contemporânea mesmo. Na verdade, era uma fotógrafa que ela era apaixonada pelo Basil. E depois, em 2009, lançou outro filme, que é o que é mais acessível hoje em dia, que é o que a maioria das pessoas já assistiu, que a maioria das pessoas conhece, que é o Retrato de Dorian Gray. Esse de 2000, ele não é o Retrato de Dorian Gray mesmo, sabe? É realmente outra versão, só que com a mesma história. Esse daí, na verdade, se chama Dorian Gray Pacto com o Diabo. Os outros são Dorian Gray, o Retrato de Dorian Gray mesmo, mas só essa exceção é o Dorian Gray Pacto com o Diabo. Esse é o filme que tem o Príncipe Caspian das Crônicas de Nárnia? Ah, sim. Ah, legal. Vou ver depois. E o autor, gente? Ah, eu conhecia ele de outro livro. E eu vi que ele já estudou em Oxford. Qual o Que nome ele dele se mesmo? Eu casou. esqueci. É o Oscar Wilde. Ah, E tá. ele se casou com uma mulher chamada Constance, que ele teve 2 filhos. Só que depois de uns 4 anos, ele publicou a primeira edição do Retrato de Dorian Gray. E ele criticava bastante a hipocrisia da sociedade inglesa. E também ele trazia personagens homossexuais, que, como a Ingrid disse, isso era meio que um crime. E ele também era LGBT. Ele foi preso, né? Foi. Começou que ele começou a se relacionar com homens enquanto ele estava casado com a Constance. E ele começou a se relacionar. Ele se apaixonou, na verdade, né? Por um cara chamado Lord Alfred. E que o pai dele não gostou muito disso e confrontou várias vezes ele. Só que uma vez, o pai do Alfred, ele meio que ameaçou o Oscar, mandando uma carta para ele endereçada num clube que ele frequentava. E o Alfred pediu para o Oscar processar o pai por difamação, porque, né? Só que o jogo meio que virou, porque o pai do Alfred, ele contratou detetive, ele conseguiu testemunha, conseguiu cartas incriminando o Oscar, que Nossa. acusou de homofobia não, né? Mas, tipo, que como a homofobia era crime, ele meio que acusou disso. Sim. E daí a mulher dele pediu pra ele fugir pra outro país. Só que o Oscar, ele achava que a fama dele ia cobrir ele. Mas isso não deu em nada, porque ele foi condenado a 2 anos de prisão. E depois da prisão dele, a venda dele tinha sido proibida e as peças teatrais tinham sido tiradas do cartaz. Não tinha mais nada, ele não tinha mais reputação. E depois ele teve que ir pra Paris e conseguiu a ajuda dos amigos dele. Mas depois ele morreu de uma doença. Eu tava pesquisando aqui sobre ele, e aí, tipo, na prisão, ele escreveu A Balada do Cárcere de Reading e de Profundis. Sim, ele escreveu muito livro também na prisão, quando ele estava lá. Nossa. Gente, esse livro é muito bom, né? Tem um plot bem bom. Sim. E eu indico super pra quem não leu, ler, viu? Eu vou ler ele, já que eu já sei um pouco da história do autor dele. Veja a série também, eu vou ver os filmes que Giovanni indicou. Tá bom? Tchau! Tchau.